Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, para todos que estão me ouvindo. Amados, se vocês quiserem me acompanhar nessa leitura, vamos abrir as vossas Bíblias. Glória a Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, e vamos estar lendo a partir do versículo 24. Glória a Deus, aleluias, a qual o título é O Nascimento de Jesus Cristo. Glória a Deus, no versículo 24 diz: E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhes ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu enquanto não deu à luz um filho, o primogênito, e pôs-lhes o nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos e ouvintes da palavra de Deus, amados, para que nós possamos entendermos melhor, glória a Deus, como que foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e no versículo 26 em diante, a Bíblia diz que Deus ele enviou o anjo Gabriel, glória a Deus, a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José. José ele era descendente de Davi. Glória a Deus, e o nome da virgem nós sabemos que era Maria. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, aproximando-se de Maria, ele disse: Alegra-te, agraciada, Deus está com você. A Bíblia diz, meus amados, que Maria ela ficou perturbada com aquelas palavras, pensando no que poderia significar aquela saudação. Então o anjo do Senhor ele disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, e você engravidará e dará à luz um filho, e lhes porá o nome de Jesus, pois ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Glória a Deus, aleluias, o Senhor Deus lhes dará o trono de seu pai Davi, e o seu reino permanecerá para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Então, meus amados, Maria ela perguntou: Mas como que isso acontecerá se eu sou virgem? Amados, passando para os dias de hoje, eu não sei o que o Senhor Deus ele tem falado que vai fazer na sua vida, eu não sei. Mas eu quero te dizer que mesmo que pareça difícil, impossível para você, a Bíblia diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Glória a Deus, aleluias. Então, amado, voltando ao texto, glória a Deus, Maria ela perguntou: Mas como que isso acontecerá se eu sou virgem? Glória a Deus, e o anjo então ele respondeu dizendo: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Glória a Deus, então Maria, ela disse: Eu sou serva do Senhor, faça comigo conforme a tua palavra. E a Bíblia diz que então o anjo a deixou. Amados, indo ali para Mateus capítulo 1, no versículo 18 em diante, a Bíblia diz ali, meus amados, que o nascimento de Jesus Cristo, ele foi assim. Estando Maria prometida em casamento a José, a Bíblia diz que antes deles unir-se, Maria ela se achava, ela se encontrava grávida, mas pelo Espírito Santo de Deus. E José, seu marido, por ele ser um homem justo e não querendo expor Maria à desonra pública, ele pretendia anular o casamento secretamente. Mas tendo José pensado nisso, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas, recebe Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que eu consegui entender aqui, meus amados? É que José, meus amados, ele estava querendo anular o casamento, porque ele sabia, meus amados, que aquela criança que estava no ventre de Maria não era dele. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados, José, glória a Deus,
Deus, aleluia, ele estava pretendendo anular o casamento, ou seja, ele ia acabar cometendo uma atitude precipitada, sem saber o que realmente estava acontecendo. Ele pensou, glória a Deus, em anular o casamento, mas só dele ter pensado nisso, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas, recebe Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Sabe o que eu quero te passar, meu amado? Não tome atitudes precipitadas. Ver bem, pensa bem no que você está querendo fazer. Não tome atitudes, meus amados, sem saber o que realmente está acontecendo. Não tome atitudes, meus amados, em momentos de raiva. E não tome atitudes debaixo de confusão, porque o nosso Deus, ele não é Deus de confusão, mas sim de paz. Glória a Deus, aleluia. Então, amado, voltando ao texto, o anjo do Senhor lhe disse a José: Maria, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhes o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória, glória, glória a Deus, aleluias. Amados, o nome Jesus, na forma grega hebraica, significa o Senhor lhe salva. Sabe o que eu quero passar para você, meus amados? É que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 16, no versículo 31, diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Glória, glória, glória a Deus, aleluias. O anjo do Senhor lhe disse a José: glória a Deus, você deverá dar-lhes o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, meus amados, o termo aqui, ele define a futura missão do filho de Maria, que é salvar o seu povo dos seus pecados, porque nós sabemos, amados, que o pecado é o maior inimigo da raça humana, arruinando a vida e a alma, mas através da morte expiatória de Jesus e do poder santificador do Espírito Santo, quem vem a Jesus é liberto da culpa e da escravidão do pecado. Jesus, ele disse, meus amados, que quem comete pecado é escravo do pecado, mas ele também diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Glória a Deus, aleluias. Então, amado, dando continuidade ao texto, quando José lhe despertou do sonho, quando José, meus amados, ele acordou, porque o Senhor lhe havia falado com José, foi através dos sonhos proféticos. Amados, Deus, ele tem várias formas, várias maneiras de falar com o seu povo, de falar com a sua igreja, e uma delas também é através dos sonhos proféticos. Quando José lhe acordou, meus amados, ele despertou do sonho. Glória a Deus, a Bíblia diz que ele fez conforme o anjo do Senhor tinha ordenado. Ele recebeu Maria como a sua esposa. Sabe, meu amado, o que eu quero passar para você, meu amado, que tem a sua esposa? É que a Bíblia diz que quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Então quero dizer, varão, que você recebeu uma bênção do Senhor. Sabe o quê? A sua esposa. Glória a Deus, então valorize a sua esposa, porque a Bíblia diz que quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Então, amado, voltando ao texto, José lhe recebeu Maria como esposa, mas ele não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. Mas nós sabemos, meus amados, que depois que Jesus Cristo ele nasceu, José e Maria tiveram todo o relacionamento físico comum de um casal, porque a Bíblia diz, meus amados, que Jesus ele teve irmãos e irmãs. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Então, amado, dando continuidade ao texto, indo lá para Lucas capítulo 2, no versículo 21, a Bíblia fala aqui, meus amados, que então, completando-se os 8 dias
para a circuncisão do menino, foi posto-lhes o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo do Senhor antes de ele nascer. Sabe quem é esse Jesus, meus amados? É o mesmo Senhor Jesus de hoje, é o mesmo Senhor Jesus que está na minha vida e na sua vida. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 13, no versículo 8, diz que Cristo é o mesmo ontem, hoje, será sempre o mesmo eternamente. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, em Lucas capítulo 2, no versículo 22, a Bíblia diz também que completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, a Bíblia diz que José e Maria levaram Jesus, glória a Deus, a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor Deus. Glória a Deus, ou seja, meus amados, assim como José e Maria apresentaram, consagraram Jesus ao Senhor Deus, todos os pais dos dias de hoje também devem apresentar, consagrar os seus filhos ao Senhor, devem orar constantemente para que desde o início até o fim da vida, eles andem na vontade do Senhor, servindo e glorificando a Deus. Glória, glória, glória a Deus, aleluias. Então, amado, indo ali para Mateus capítulo 2, no versículo 1 em diante, a Bíblia então diz ali, meus amados, que depois que Jesus Cristo ele nasceu em Belém da Judeia, glória a Deus, nos dias do rei Herodes, a Bíblia diz que magos vindos do Oriente, eles chegaram a Jerusalém e eles perguntaram: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ou seja, meus amados, esses magos, esses homens, eram provavelmente membros de uma classe religiosa culta, uma religião hoje chamada Irã, ou então chamada Pérsia. Esses homens, eles especializavam-se na astrologia, na medicina e nas ciências naturais. Naquela época, meus amados, a astrologia era uma ciência pura, que não tinha nada a ver com a astrologia de hoje, porque a astrologia de hoje, meus amados, é um rumo ao espiritismo. Amados, a visita dos magos ocorreu quando Jesus ele tinha entre 40 dias de vida e 2 anos de idade. Mas qual que é a importância deste fato? A importância deste fato, meus amados, glória a Deus, é que Jesus ele é digno de honrarias reais, e os gentios, e não somente os judeus, estão incluídos no plano divino da redenção. A Bíblia diz ali, meus amados, em Mateus capítulo 8, no versículo 11, se não me falha a memória, Jesus ele disse, meus amados: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E lá em Romanos capítulo 10, no versículo 11, diz: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Sabe o que o Senhor Jesus está querendo dizer? Porque Jesus ele disse: todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Ou seja, amado, quando os magos eles chegaram em Jerusalém, eles perguntaram: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ou seja, é isso mesmo, Jesus está dizendo: glória a Deus, quem vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Glória, glória, glória a Deus, aleluias. Ei, meu amado, glória a Deus, eu não sei qual é a situação em que você se encontra. Glória a Deus, talvez você nem se sinta mais digno, glória a Deus, de ir à presença de Deus, mas pode ir, amado. Glória a Deus, Jesus, ele está te chamando, o Senhor Jesus, ele está te esperando. Glória a Deus, ele diz através da sua palavra: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Então, meu amado, vá numa igreja mais próxima da sua casa. Glória a Deus, se reconcilie com o Senhor. Glória a Deus, aleluia, se renova a sua aliança com o Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor Jesus, meu amado, ele te ama. Glória a Deus, aleluias.
Então, amados, voltando ao texto, quando os magos perguntaram aonde está o recém-nascido rei dos judeus, a Bíblia diz que quando Herodes ele ouviu isso, ele ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. A Bíblia fala que então Herodes ele reuniu os príncipes dos sacerdotes e os escribas, e ele perguntou onde deveria nascer o Cristo. Ou seja, meus amados, os príncipes ou os principais dos sacerdotes, eles eram ministros do templo. Glória a Deus, encarregados do culto. E os escribas, eles foram primeiramente copistas das escrituras nos tempos do Antigo Testamento. Depois os escribas, eles tornaram-se mestres da lei e daí a serem chamados doutores da lei. Amados, os escribas, juntamente com os príncipes dos sacerdotes, eles integravam o Sinédrio, que era o supremo tribunal dos judeus. O Sinédrio, meus amados, era composto de aproximadamente 71 membros encarregados dos negócios civis e religiosos do povo. Glória a Deus, e sob o governo romano, meus amados, o Sinédrio ele teve ampla liberdade de funcionamento. Mas voltando ao texto, a Bíblia fala que então Herodes, tendo reunido ali os príncipes dos sacerdotes e os escribas, ele perguntou onde deveria nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá um líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então, meus amados, Herodes, ele chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Glória a Deus, depois de adquirido a informação, glória a Deus, aleluia, Herodes os enviou a Belém e disse: vão e informam-se com exatidão sobre o menino, e logo que o encontrarem, avisa-me para que eu também vá adorá-lo. Mas quem conhece esse texto da Bíblia sabe que o plano mesmo de Herodes era que os magos o encontrassem, passassem a informação para ele onde estaria Jesus, para depois ele ir lá e tirar a vida do menino Jesus. Esse era o plano de Herodes. Passando para os dias de hoje, meus amados, a Bíblia diz lá em João 10:10, diz que o diabo ele só veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, quem vive fazendo planos como tirar minha vida, tirar sua vida é Satanás. Mas eu quero te dizer que o inimigo ele não pode tirar nem a minha vida e nem a sua vida, porque eu e você nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso. Para o inimigo, meus amados, fazer qualquer coisa comigo ou contigo, ele tem que ir diante do Senhor pedir permissão. Mas se Deus não der a permissão, ele vai ficar só na vontade, porque ele não pode tocar naquilo que é de Deus. Eu sou de Deus, meus amados. Glória a Deus, se você é de Deus, aonde você estiver, glorifica e exalta o nome do Senhor. Então, meus amados, dando continuidade ao texto, depois que os magos terminaram de ouvir Herodes, eles seguiram o caminho, e a estrela que eles tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar aonde estava o menino. A Bíblia diz que quando os magos tornaram a ver a estrela, eles se encheram de júbilo, eles se encheram de alegria. Ou seja, meus amados, sabe o que eu entendo? É que nós sabemos que Jesus, ele é a resplandecente estrela da manhã, e aonde Jesus está, meus amados, o povo se alegra mesmo. Glória a Deus, aonde Jesus está, até a tristeza, ela salta de alegria. Ei, meu amado, se você está se sentindo triste, glória a Deus, vá para a presença de Deus. Glória a Deus, porque aonde Jesus está, até a tristeza, ela salta de alegria. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Então, amados, glória a Deus, aleluias. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. A Bíblia diz que então quando os magos tornaram a ver a estrela, eles se encheram de júbilo. Glória a Deus.
E a Bíblia diz que ao entrarem ali na casa, eles encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então eles prostraram-se e o adoravam. Glória a Deus. Sabe o que eu quero passar para você, meu amado? Eu não sei qual a situação em que você se encontra, mas adore o nome do Senhor. Não importa, meu amado, qual a situação em que você se encontra, a situação que você esteja passando, adore o nome do Senhor. Glória, glória a Deus, aleluias. Amado, como eu disse aos irmãos, glória a Deus, a visita dos magos ocorreu quando Jesus ele tinha entre 40 dias de vida e 2 anos de idade. Depois os magos, meus amados, eles abriram seus tesouros e lhes deram presente, ouro, incenso e mirra. Sabe o que eu entendo? Eles deram o que eles tinham de melhor. Sabe o que eu quero passar para você? Dá o seu melhor para Deus também, que é o seu louvor e a sua adoração. Glória, glória a Deus. Então, amados, tendo os magos sido advertidos em sonho, para que não voltasse, para que não retornasse a Herodes, eles retornaram para a sua terra por outro caminho. Glória a Deus. E a Bíblia diz que então, quando os magos partiram, o anjo do Senhor lhe apareceu a José em sonho e disse: José, levante, glória a Deus, tome o menino e Maria e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhes diga, pois Herodes ele vai procurar o menino para matá-lo. Ou seja, meus amados, a tentativa de Herodes de matar Jesus e o método adotado por Deus de proteção ao menino Jesus revela várias verdades a respeito de como que Deus ele guia e protege o seu povo. Glória a Deus, Deus ele não protegeu José, Maria e o menino sem a compreensão deles, pois a proteção deles, meus amados, dependia da obediência à orientação divina, que no caso envolvia fugir do país. Ei, amado, passando para os dias de hoje, glória a Deus, Deus ele também às vezes ele pode permitir que certas coisas de difícil compreensão aconteçam em nossas vidas, para o cumprimento dos propósitos seus em nossas vidas. Amados, voltando ao texto, quando Herodes percebeu que ele havia sido enganado pelos magos, ele ficou muito furioso e ordenou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas suas proximidades, de acordo com as informações que ele havia obtido dos magos. Ou seja, meus amados, Belém com seus arrebaldes, ou seja, com as suas vizinhanças, não era grande, provavelmente continha entre 1.000 a 2.000 habitantes, ou seja, neste caso, o número de meninos mortos seria cerca de 20. Mas sabe o que eu consigo entender? Glória a Deus, aleluia, é que quando Herodes ordenou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, o anjo do Senhor ele já tinha aparecido a José em sonho, já tinha o alertado. Glória a Deus, dizendo para ele sair daquele lugar onde ele estava e ir para o Egito e ficar lá até que ele dissesse. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que eu quero passar para você, meu amado? Glória a Deus, eu não sei se o Senhor ele tem te alertado sobre algo, mas se o Senhor ele tem te alertado sobre algo, dê ouvidos à voz do Senhor. Glória a Deus, porque quando Deus ele alerta é porque Deus ele te ama, meus amados, ele quer te guardar, te livrar de todo mal, ele não quer que nada de ruim aconteça a você. Glória a Deus, o anjo do Senhor, glória a Deus, ele apareceu a José e disse: fuja para o Egito. Glória a Deus, fique lá até que eu lhes diga, pois Herodes ele vai procurar o menino para matá-lo. A Bíblia diz, meus amados, que então José ele levantou, tomou o menino e Maria durante a noite e partiu para o Egito, aonde ficaram até a morte de Herodes. Glória a Deus, amados, no sentido literal, Jesus agora ele estava vivendo como refugiado e estrangeiro em outro país. Eu não sei quanto tempo eles ficaram no Egito, mas o texto diz que eles ficaram ali até a morte de Herodes. Ei, amados, passando para os dias de hoje, nós sabemos que o Egito ele representa o mundo.
Ei, meu amado, glória a Deus, o que eu quero te dizer é que se você tem alguém da sua família, da sua casa, glória a Deus, que saiu da casa de Deus, saiu da presença do Senhor, para estar indo para o Egito, para estar indo para o mundão, fazer a vontade de Satanás, eu quero profetizar que em nome de Jesus, esta pessoa vai voltar para a casa de Deus, em nome de Jesus, glória a Deus, assim eu profetizo, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão Renato. Glória a Deus, se o Egito, ele representa o mundo, então Jesus, ele veio ao mundo. Sim, meu amado, Jesus, ele veio ao mundo, mas não foi para fazer a vontade de Satanás. A Bíblia diz lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ou seja, quando Jesus ele veio ao mundo, ele veio foi para curar, transformar, libertar e salvar. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Então, amado, dando continuidade ao texto, José, glória a Deus, Maria e o menino, eles foram para o Egito, aonde ficaram até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Passando para os dias de hoje, o que eu também consigo entender, glória a Deus, quantas e quantas pessoas Deus ele tem chamado, glória a Deus, do Egito. Glória a Deus, tem tantas e tantas pessoas que estão aí no Egito, estão aí no mundão, só fazendo a vontade do inimigo, e Deus tem chamado. Mas tem tantas pessoas que não têm dado ouvido à voz de Deus, estão preferindo os prazeres deste mundo. Amado, a Bíblia diz ali em 1 João capítulo 2, no versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas sim do mundo. O mundo e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, a Bíblia diz, dando continuidade ao texto, que quando Herodes morreu, o anjo do Senhor lhe apareceu a José em sonho no Egito e disse: levante, tome o menino e Maria e vá para a terra de Israel, pois estão mortos que procuravam tirar a vida do menino. A Bíblia diz que então José lhe levantou, tomou o menino e Maria e foi para a terra de Israel. Mas quando ele ouviu falar que Arquileu estava reinando na Judeia no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Mas tendo sido alertado, avisado em sonho, ele retirou para uma região da Galileia. Ou seja, meus amados, esse alerta, esse aviso da parte de Deus, ele nos ensina que Deus, ele vela por aqueles que ele ama. É por isso que o inimigo ele não tem tirado a tua vida, meu amado. Glória a Deus, porque aqui, meus amados, estudando esta palavra, glória a Deus, aleluia, eu consegui aprender isso, que Deus ele vela por aqueles que ele ama. E a Bíblia diz também, meus amados, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Jesus, ele te ama, meu amado. Glória, glória, glória a Deus, aleluias. Então, amado, dando continuidade ao texto, a Bíblia diz, meus amados, que então José, ele retirou para uma região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. E assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta: do Egito eu chamei o meu filho. Glória a Deus, aleluias. Ele será chamado Nazareno. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, para estar concluindo, o que eu também consegui entender, meus amados, dentro desse texto, é que o Senhor ele falou muito com José, meus amados, através dos sonhos proféticos. Glória a Deus, eu não sei se o Senhor Deus ele tem usado os sonhos para falar com você, mas não ignora os teus sonhos não. Às vezes Deus está querendo falar contigo, mas você tem ignorado. É lógico, meus amados, que tem sonho que é só sonho, mas tem outros que é Deus falando conosco. Eu não sei se o Senhor Deus ele tem te alertado, se ele tem te dado uma direção, um caminho para você ir,
mas se sim, vá pela direção, pelo caminho que o Senhor ele tem te mostrado. Amém, meus amados? Glória, glória a Deus. Então foi essa palavra que o Senhor Deus ele me deu para passar a você que está me ouvindo. E o irmão que está me ouvindo, a irmã que está me ouvindo, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.